E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção aqui em bancada de uma central condominial da Intelbras. Essa aqui é a central CP352. Até o momento ela é a maior central condominial da Intelbras. A única coisa que eu peço aí, por favor, pessoal, para ajudar bastante o canal aí a crescer, é que dê o like no vídeo e se inscreva no canal, por favor. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários se a gente puder ajudar. Então essa central ela está configurada com 8 placas de ramais, todos os ramais desbalanceados. Ela está sem a placa de serviço, faltando 3 placas de ramais também. Aqui tem a placa CPU e aqui é a fonte, obviamente. Eu estou com ela aqui na bancada e eu vou energizar ela para a gente ver o que está acontecendo. Ela está inoperante, então eu vou ligar na lâmpada de teste, que é muito importante. E agora eu vou energizar aqui. Olha só, não ligou a lâmpada, já é um bom sinal. Ela já estava ligada, ela tem uma chave aqui que liga e desliga a energia da fonte. Ó. E lá na fonte dá para perceber que tem um LED. E o LED está aceso, indicando que tem alimentação na fonte. Porém, aqui na placa CPU, podemos dizer que é a placa principal da central, que é onde está toda parte de gerenciamento, o software da central, né? Ou seja, o firmware vai gerenciar todo o hardware. Esses LEDs eles devem estar piscando intermitente. E olha que eles estão apagados. Para fazer o teste, eu vou ligar esses dois aparelhos, que são dois TC60ID, que eles são aparelhos, podemos dizer, convencionais, padrão Anatel, com identificador de chamadas. Essa central aceita qualquer aparelho de telefone com ou sem fio padrão Anatel, pessoal. Normalmente nos apartamentos ou residências a gente usa o TDMI 300, mas pode ser qualquer aparelho. Então eu liguei no ramal 1 e 2 e aqui no aparelho, olha só, já carregou alguma informação aqui no display. Então eu vou ativar o Viva Voz para ver e olha só, nem ativa. Ele desliga o aparelho, reinicia o aparelho. É como se não tivesse corrente suficiente, porque a própria tensão e corrente a central fornece para os aparelhos. Como se não tivesse tensão para ativar o circuito do aparelho, ó, mesmo retirando do gancho. Mesma coisa com esse. Eu vou mudar para qualquer um outro ramal aleatório aqui para ver se é a primeira placa. Carregou ali alguma informação e mesma coisa, ó. Como se a central não estivesse conseguindo fornecer tensão e corrente suficiente. Então, o primeiro teste nesse caso, eu vou verificar com um multímetro na escala de tensão contínua para ver quantos volts está saindo aqui nos ramais. E em situação normal é aproximadamente 30 volts, pessoal. Pode variar um pouquinho para mais ou para menos, né, por causa das perdas e tal. Mas é essa tensão aproximada que a gente tem que ter aqui em contínuo para funcionar os ramais. E olha só, eu vou começar lá pelo primeiro. E olha só, temos 6 volts apenas. 6.4 ou menos 6.4. Vamos ver qualquer um outro aqui aleatoriamente. Perceba que é muito baixa a tensão, 6.4 em todos eles. Realmente é impossível funcionar assim. Isso não vai dar nem fonia nos aparelhos. Então, agora subiu para 12 volts ali, menos 13. Está subindo aleatoriamente, 15, 16. Muito estranho realmente. Mostrando que é um defeito intermitente. Pode ser alguma placa que está matando essa tensão da fonte ou a própria fonte. O que eu vou fazer? Eu vou retirar todas as placas de ramais para ver se sobe pelo menos a CPU aqui. Mas antes disso eu desligo a fonte aqui. Vou desligar da energia porque a gente não pode retirar essas placas com a central energizada. Ok, vou energizar novamente só com a CPU agora. Liguei a energia e olha só com a CPU começou a piscar o LED, somente a CPU aqui. Então eu vou pôr uma plaquinha de ramal qualquer e medir para ver o que acontece. Então só a CPU aqui realmente ela começou a inicializar, a startar. Vou desligar novamente, vou pôr uma plaquinha qualquer aqui na primeira posição. E agora vou energizar aqui e vou energizar a fonte. E olha só, com uma plaquinha só ela funcionou. O que eu vou fazer? Eu vou ligar os aparelhos aqui e agora vamos ver. Ó, mesmo assim, ó, inicializou a CPU, mas não tem tensão para eles funcionarem. Olha só. Eu vou novamente medir a tensão dos ramais então para ver agora. Menos 13 volts. Ainda é tensão insuficiente para funcionar. Muito pouca tensão realmente. Como eu falei, esse valor tem que ser próximo de 30 volts. Então eu vou fazer mais um teste para desencargo de consciência. Eu vou desligar tudo aqui, vou tirar essa placa e vou pegar uma outra placa aleatória ali. Está desenergizado. Peguei uma plaquinha qualquer ali do monte de placas. Ligo a fonte, o LED começou a piscar lá, dá para perceber, tá vendo? Agora eu vou ligar o aparelho, mesma coisa, e nada. Não tem tensão e obviamente não vai ter corrente suficiente.
E 11.3, 11 volts, como se a fonte não conseguisse fornecer tensão suficiente. Olha só, pessoal, aqui no final da placa base, no último slot, perto do slot de serviço, a gente tem aqui as tensões, o GND 5 volts, o 30 volts, que é a tensão dos ramais, GND ring, o G-Torque, que é a tensão de toque, que é o GND para o ring, e aqui é a tensão de ring, e o 3,3. E eu vou medir essas tensões, lembrando que está só uma plaquinha de ramal conectado na central. Então eu vou pegar direto ao GND aqui, em relação aos 5 volts, por exemplo. 3.1, muito baixo. Agora o 30, que é a tensão dos ramais. O mesmo 12 que a gente achou ali. Aqui é o 3 volts, 3.3, 2.5, muito baixo. E o GND ring e o V-ring na casa dos 1000 volts, então não tem tensão nenhum aqui. O que eu vou ter que fazer então, pessoal? Eu vou retirar todas as placas agora e deixar só a fonte para me ver o que acontece. Lembrando de desligar a fonte pelo menos, né? E tirar a CPU também. Agora só ficou a fonte e a placa base, não tem mais nada. Vou fazer esse mesmo teste para me ver. Energizar a central, né? Para fazer o mesmo teste, claro. Se não ligar ela não vai funcionar. E agora nos 5 volts não temos nada. Absolutamente nada. No 30 volts subiu para 29 sem a CPU. O 3,3, 3.2. O G-Torque subiu para 105 volts, 110, está oscilando muito ali. E os 5 volts, então, quem trata é a placa CPU. Por isso que ele não tem nada aqui, ele não sai da fonte. Agora, há duas possibilidades. Ou estamos com um problema na CPU, que está matando a tensão da fonte, ou a própria fonte não está conseguindo fornecer as tensões necessárias. Então, pessoal, essa é a CPU da central. CPU é uma abreviação para Unidade Central de Processamento. A gente tem o processador dela aqui, as matrizes, alguns circuitos responsáveis pelo MF, que é o multifrequencial, que é a descagem dos ramais para reconhecer os dígitos e de ligar quando tem linha também com a placa de serviços, né? O processador dela aqui, e na parte de baixo a gente não tem componentes. A bateria, que serve para manter o horário, ou seja, o RTC, que é esse carinha aqui, tá? Que é o Real Time Clock. Pela lógica, eu já posso descartar a placa CPU de ser problema. Por quê? Quando eu liguei ali só a CPU sozinha, sem as placas de ramais, ela começou a inicializar normal, começou a piscar os LEDs, indicando um bom funcionamento. Se fosse um curto aqui, ela mataria a fonte, ativaria direto o circuito de proteção da fonte, independente se as placas de ramais estavam ou não espetadas. Isso é lógica, faz sentido, porque se o problema está aqui, independente da quantidade de placas de ramais, ia acontecer a mesma coisa, com ou sem placas de ramais. Como quando ela estava sozinha ela funcionou, significa dizer que a fonte não está conseguindo fornecer a tensão e corrente suficiente para tocar todas as placas, inclusive gerar o áudio. Então a gente pode descartar essa CPU, mesmo não tendo outra aqui. Se eu ligasse só ela e esse LED não piscasse, aí sim teríamos um problema na CPU, mas eu posso concluir pela lógica que a CPU está boa. Então eu vou partir para a fonte. Então nesse caso eu vou ter que retirar a fonte da central. Eu vou desligar aqui, desligar da energia. Ela tem um flat que vem de lá e é espetado aqui na placa principal, na placa base. E esse flat é só eu puxar ele aqui, ó. Eu já retiro a fonte, retiro ele por aqui, ó. Vou retirar o cabo de força. Aqui a gente tem um fiozinho que é o aterramento que vai preso ao chassi da central. Que esse chassi, esse gabinete aqui é de metal. É onde vai encaixado as placas aqui de ramais e serviços, por exemplo. A fonte, por sua vez, ela tem dois parafusos aqui. Então é só a gente forçar aqui na lateral um pouquinho e ela sai essa parte de cima, depois de retirado esses parafusos. Qualquer coisa força com a chavezinha aqui, ó, e ele sai esse gabinete, que é uma proteção para proteger a fonte, tanto de alguma peça metálica, como uma proteção também contra interferências eletromagnéticas externas de outros dispositivos, por exemplo. Então é só remover isso aqui. Uma vez removido, ela vai ter mais uns parafusos aqui, ó. Fixa esse outro gabinete de baixo na parte plástica. Já está retirado. É só pressionar aqui umas travinhas plásticas que tem nas laterais, dos dois lados. E já retiramos a fonte. Nesse primeiro momento eu vou retirar toda a central para o lado, que eu não vou mexer nela. E vou retirar o resto da fonte do resto do gabinete aqui. Ela tem alguns parafusos. Retirados os parafusos, eu vou retirar a placa da fonte. Aqui.
E essa é a fonte dela. Antes de começar a mexer nessa fonte, eu preciso dar uma dica importante de segurança. O que acontece? Essa aqui é uma fonte chaveada, é diferente das fontes convencionais, das fontes antigas que tinham transformadores. Essa dica é importante principalmente para quem não tem muita familiaridade com manutenção, com eletrônica. Essa fonte, ela funciona da seguinte forma: ela entra o sinal da concessionária, entra por aqui, passa pela chave de liga e desliga, pelos fusíveis. Esse indutor, que é uma proteção, é um filtro, na verdade, capacitores. Depois disso, ele vem nesse componente, que é uma ponte retificadora de diodos. Internamente, nesse invólucro aqui, existem 4 diodos. Então, até aqui chega alternado. Daqui, ele passa a ser um contínuo pulsante. Não é mais alternado e nem contínuo puro. Porém, o sistema precisa de um contínuo puro para funcionar. Aí, ele dá direto nesse capacitor grande aqui, ó. Esse cara vai armazenar a tensão e vai fazer com que na saída dele você tenha o mais próximo possível de um contínuo puro. Ou seja, ele vai preencher aquela lacuna que fica entre os picos, né, onde dá o ripple ali, porque o que a retificação faz? Ela rebate o ciclo negativo para cima. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo fora da tomada, pessoal, esse capacitor se mantém carregado e ele pode dar choque, é um choque grande. Mesmo com a fonte fora da tomada, ele se mantém carregado por um tempo, que isso vai depender da umidade relativa do ar, de uma série de coisas, é o tempo que ele vai permanecer recarregado. E se tu tocar os terminais dele aqui, tu pode levar um choque e é muito perigoso. Isso serve para qualquer fonte, de qualquer tamanho, qualquer fonte chaveada. Olha só, eu vou medir a tensão dela aqui em contínuo, em paralelo com esse capacitor, para a gente ver se ele se manteve carregado ou descarregou já. E perceba que está fora da tomada. Então vamos ver, o negativo é lá e o positivo é aqui. E olha só, pessoal, 294 volts. Tá vendo? 293 agora. Tá vendo que ele está se descarregando muito lentamente? Então isso é muito perigoso e está fora da tomada. Então como que a gente deve proceder primeiro, antes de fazer qualquer intervenção nessas fontes? Existe esse tipo de dispositivo que você mesmo pode fazer. Eu comprei numa lojinha de eletrônica um resistor de 1K2 por 10 watts. O que é o watts? É a potência de dissipação dele. E nos terminais desse resistor eu instalei 2 garrinhas de jacaré com 2 fios. E esse resistor, então, eu vou tocar em paralelo com os terminais aqui do capacitor. E olha só, eu mantenho aqui por uns 20 segundos, é o suficiente. Ligando esse resistor nos terminais do capacitor, ele vai fazer com que circule uma corrente aqui por ele, fazendo com que se descarregue o capacitor. Ele vai aquecer e dissipar isso para o ambiente. E a gente não vai fechar um curto nos terminais do capacitor, como a maioria faz. Quando tu fecha um curto aqui, o risco de você danificar o capacitor e outras partes da fonte é muito grande. Então vai dar um pico de corrente muito alto e tende a furar o dielétrico do capacitor, que é o material isolante entre as camadas lá do material que armazena a corrente elétrica, porque esse capacitor a gente pode compará-lo com a bateria. Ele é um armazenador de cargas, por isso que ele não deixa aquele ripple passar daqui para lá, porque ele preenche. Então veja, eu vou demonstrar mais uma vez aqui, ó, como descarregar ele. Eu vou ligar ela sempre na lâmpada aqui em série, já está energizado, agora eu vou ligar a fonte. E ligou, já é o suficiente. Vou desligar aqui, vou retirar da rede elétrica. E agora, olha só, eu vou pegar esse resistor e vou ligar em paralelo com o multímetro aqui, ó. Vou virar a fonte aqui e vamos medir a tensão ali novamente. Só que dessa vez com o resistor em paralelo aqui. E olha só como que vai se comportar. Ele já começou a descarregar. 189, 170 e já descarregou. Já descarregou o capacitor. Agora se eu tirar o resistor aqui, temos ali, ó, 1 volts aproximadamente. Então agora já está bem seguro para mexer. E lembrando sempre de usar esse artifício que é fácil e barato. Uma vez descarregada, a gente já pode mexer nela sem medo. Primeira coisa, a gente faz uma inspeção visual para ver se não tem nenhum defeito aqui aparente, como componentes estourados, trilhas oxidadas, ou qualquer outra coisa carbonizada aqui, por exemplo, dos dois lados, a parte de baixo e a parte de cima. Outra forma bem eficiente de tu ver é sempre olhar os capacitores eletrolíticos. Eles são bons indicadores de problemas. Quando há uma sobretensão que passa a tensão de trabalho deles, como existe lá o material dielétrico, que é o isolante, e existe um óleo também, tanto para isolar como tentar manter a temperatura dele. E esse óleo, quando aquece demais, ele se transforma num gás, aumenta muito a pressão interna e os
fabricantes, eles deixam essas ranhuras aqui, ó, em cima do componente, que é para ele poder estourar literalmente e vazar esse óleo. Então, quando eles estão com problema, ou eles estão literalmente estourados aqui, ou estão inchados. Porém, essa aqui, para minha alegria ou tristeza, não há nada de problema nos capacitores, nem nos maiores e nem nos menorzinhos aqui também. Não há nada assim, ó, visualmente, nem pelo lado de baixo, que indique um problema de superaquecimento, curto, oxidação. Então isso é um grande problema. Só por critério de conhecimento, eu tenho essa outra fonte que é de uma central PABX, que é da linha Impacta da Intelbras. Essa aqui é da Impacta 220 ou 140. Então deu um raio lá no cliente e olha só esses dois capacitores aqui, ó. Não sei se é possível ver, eles estouraram literalmente, estão inchados e vazou todo o gás. Então você já percebe na hora que ele está com problema. As fontes são muito similares, porém não são as mesmas. Essa aqui é para CP352 e essa aqui é para PABX, então é outra fonte. Essa aqui tem um capacitor só no primário, essa aqui já tem dois, ó. Agora essa aqui não tem nenhum capacitor aqui que nos indique um possível problema. Então por onde começar a analisar? Eu vou começar pelo esquema elétrico ali no computador. Vamos analisar o esquema para poder tentar entender, para saber aonde começar a fazer as medidas, para poder entender o funcionamento dela e ver o que a gente pode fazer. Já estou aqui com o esquema elétrico da fonte aberto, vou dar um zoom. E aqui é onde entra a rede elétrica, 127 ou 220, ou seja, ela é bivolt, automática, né, que a gente chama. Então aqui é a entrada, esse GNDA é o aterramento, existe um burner auxiliar aqui para o terra. Aqui temos fusíveis de proteção, varistores, capacitores, uma bobina que serve de filtro, tanto para sinais oriundos aqui da rede pública para não interferir no funcionamento da central, como sinais da própria fonte por ser chaveada para ela não retornar para a rede pública e nem para a rede do cliente. Depois disso temos uma ponte retificadora, onde ele vai deixar de ser alternado para ser um contínuo pulsante, e aqui aquele capacitor de filtro onde ele se mantém carregado, é esse cara, o C5 aqui, de 220 micro por 400 volts. Então o primeiro teste que dá para fazer é verificar se ligado na tomada temos aproximadamente 311 volts contínuo aqui nesse capacitor, pois ele vai pegar o 220 volts alternado aqui e que vai ser transformado em corrente contínua pulsante, e ele pega isso e multiplica aproximadamente raiz quadrada de 2. Então vamos ter aproximadamente 311 volts. E veja que essa tensão positiva dá direto nesse transformador TR1, que é o transformador chopper da fonte. Esse transformador aqui, você não joga a tensão direto em cima dele. Ele trabalha com chaveamento com alta frequência. E quem que faz esse chaveamento? Esse cara aqui, ó, CI1. Ele é o circuito integrado responsável por fazer esse chaveamento aqui, que é chamado de PWM, modulação por largura de pulso. Então ele vai fazer o chaveamento da tensão aqui em cima do transformador. E note que o positivo está dando direto lá e ele está chaveando o negativo através do dreno. Ele tem esse terminal que é o feedback, que recebe um feedback do secundário, e ele está recebendo aqui do 30 volts, que é a tensão de ramal. Ele vem através desse optoacoplador. Por que isso? Para a fonte se adaptar ao consumo da carga, ou seja, dos ramais. Quanto maior o número de aparelhos conversando, maior vai ter que ser a corrente fornecida pela central. Então ele aumenta a frequência de chaveamento aqui. Logo, se não tiver ninguém usando, ele vai diminuir essa frequência só para manter os sistemas principais da central. Então o primeiro teste que a gente é obrigado a fazer é verificar esse cara, como é que está o estado dele, e principalmente se ele está sendo alimentado. Ele tem uma tensão inicial que vem através desses dois resistores aqui, que é para dar o starter nele, para iniciar, para ele começar o chaveamento. Aí sim, ele vai se basear pelo sincronismo e o feedback para ele poder operar normalmente. Então os testes devem se inicializar todos por aqui, ó, nesse bloco principal de entrada aqui. Primeira coisa, temos que ter uma tensão aqui de 311 volts, verificar se ele está sendo alimentado, o integrado, né? Primeiro passo. Aí, se ele estiver sendo alimentado corretamente, temos o 311 volts, aí sim a gente pode partir aqui para o secundário, ver se tem essas tensões, como é que está a questão do feedback, pode ser isso aqui também. Então aqui que é um dos segredos dessas fontes chaveadas, é esse circuito de feedback. Porém, veja, a gente não tem todas as informações aqui no esquema elétrico. Ele não nos diz, por exemplo, quantos volts é a alimentação do circuito integrado ali do primário. Então a gente vai ter que achar o esquema elétrico desse cara, copiando esse código aqui. E no Google, aqui no Google eu vou digitar datasheet e vou colar o código. O Enter, já apareceu uns quantos aqui, a folha de dados, ver se achamos algum. E depois de muito procurar, encontrei aqui. Então aqui ele diz assim, ó, ele é um power switch, um chaveamento, uma chave de potência. Isso mesmo, algumas descrições básicas. Olha, usado em PWM de fonte, aqui tem uma aplicação típica.
E tem um divisor de tensão interna aqui no VCC, olha só, tensão boa, então ele libera a operação normal ou não. Aqui está o formato real dele, o encapsulamento, ele é esse aqui, parecido com transistor, porém ele tem 5 terminais. Pino 3 é o VCC, então este é o terminal positivo de entrada de alimentação. Operação tanto para inicializar como manter ele em estado de operação normal. Aqui está, ó, VCC, Supply Voltage, 20 volts. Então a gente tem que ter ali o mais próximo possível de 20 volts. Devemos ter no integrado o mais próximo possível de 20 volts contínuo. Ele tem muitas informações, mas vamos nos basear apenas só nisso, só a alimentação, que é o mais próximo possível de 20 volts, pessoal. Então tem que estar o mais próximo possível de 20 volts. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, então, verificar em relação ao terminal 3 e o 2, que é o GND e o VCC, ver se encontramos esse 20 volts aqui. Se tiver muito abaixo ou muito acima, é porque tem algum problema ou nele ou nos circuitos aqui ao redor dele. E ele é esse componente que tem o mesmo encapsulamento de um transistor de potência, porém lá embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ele tem 5 terminais, não 3 como um transistor normal. E essa parte aqui é o dissipador de calor, é um alumínio, onde ele vai aquecer bastante, óbvio, né? E ele vai dissipar para o ambiente para ele não entrar em um processo de queima por excesso de temperatura. Isso aqui ajuda a minimizar essa temperatura. Então lá pelo lado de baixo a gente vai verificar essa tensão de alimentação. Porém, mais uma vez eu ressalto a importância da segurança, porque agora a gente já vai ter que energizar essa fonte e trabalhar com ela energizada. E aqui tá os 5 terminais dele. Esse aqui é o dreno, que é o terminal 1. Esse aqui é o terminal de número 2, que é o GND. Olha, ele tá ligado nessa trilha maior aqui. Esse é o 3, então é esse e esse que a gente vai ter que medir nesse primeiro momento. E temos que ter aqui aproximadamente 20 volts para que ele tenha uma eficiência, ele trabalhe bem. Então eu vou energizar agora. Primeiro eu vou ligar cabo de alimentação, agora eu vou ligar na lâmpada em série, então passa a ser muito perigoso a partir desse momento. Liguei, vou energizar a fonte, ok, o LED tem que estar aceso, está aceso aqui o LED de 30 volts, então temos que tomar cuidado. Primeira coisa, eu vou medir aqui, ó, nesse capacitor, então, para ver quanto é que temos de tensão aqui, que esse aqui é o capacitor de filtro principal lá do primário, e olha só, 309 volts, lembra que eu falei que ele tinha que estar próximo de 311 volts? Então olha só o tamanho da tensão que a gente tem aqui, pense no estouro que dá se fechar um curto, 309, 310. Então agora vamos medir em relação ao GND, o GND é esse, e ali é o VCC. E aqui que a gente tem que ter o nosso 20 volts. E olha só, temos apenas 14.7. Está muito abaixo da tensão do datasheet, 20 volts. Então temos 14 volts. Então veja, já temos um problema aqui no primário da fonte. Essa tensão está muito baixa em relação ao datasheet. Temos que ver da onde que vem essa tensão bem certinho e ver o que pode estar acontecendo. Vamos ao esquema elétrico de novo. Então veja, aqui está o circuito integrado. A alimentação está no terminal de número 3 e ele vem aqui, ó. Vem por aqui, está passando primeiro então por esses dois resistores R1 e R2, que são de 100 kΩ. Esses resistores servem para derrubar a tensão, para não vir direto da rede elétrica aqui. Então aqui dá uma queda brusca nessa tensão, porém ela ainda é alternado, ele não retifica. E aqui, esse capacitor C6, veja que ele está em paralelo entre VCC, que é o positivo da alimentação, e GND, que é o negativo, ó. Então ele serve como filtro para filtrar essa tensão e tentar deixar o mais contínuo possível. Temos um diodo Zener aqui em paralelo. Então veja que esse diodo ele está para proteger aqui ou manter uma tensão nos valores corretos aqui para evitar de queimar esse integrado. Temos um capacitor também aqui em paralelo com o barramento, que é o C7 de 47 nano por 50 volts. Aqui ele está mais como uma fonte de ação rápida contra parasitas, tensões parasitas, surtos transientes, vindo do optoacoplador, que é o circuito de feedback para não alterar o funcionamento. Então ele não incomodaria nesse sentido de baixar a tensão. Então o problema pode ser o próprio CI ou esse capacitor com valor avariado, talvez o Zener em curto, ou algum desses dois resistores avariados que não passa o valor correto aqui de tensão. Então, nesse caso, eu devo começar a medir aqui esses resistores, os valores em valores ômicos, teste a frio, sem alimentação. Depois, verificar esse diodo Zener e, por fim, esse capacitor. Porém, pessoal, capacitores eletrolíticos, se tu medir na placa, ele vai dar uma medida errônea. O certo é você remover ele da placa para fazer o teste de capacitância. Eu acredito que eu vou ter que fazer isso. Primeiro, fazer esses testes nesse setor aqui, para verificar se há algum problema, se é eles que estão baixando essa tensão. Retiro da rede elétrica.
Agora sempre lembrando de descarregar esse cara. Beleza, vamos achar R1 e R2. Aonde que eles estão? Ah, aqui ó, bem na minha cara aqui. Então aqui estão eles, vamos medi-los então na escala ômica do multímetro. Tem que dar 100K aproximadamente. Veja que tá dando 102, 101K. Esse aqui tá bom. E esse aqui 103, 102K, tá bom. Então R1 e R2 não é o nosso problema. Depois disso temos o DZ1 e o C6. E eles não estão por aqui, então... Bom, o DZ1 já enxerguei lá, ó, lá no fundão, ó, e é bem ali, bem ele que eu vou verificar agora. Agora o multímetro deve estar na escala de diodo, a ponteira preta vai aqui no catodo, bem aqui, e a vermelha no anodo, lá naquela ponta de lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir. E deu 0,485 milivolts, que é a queda de tensão característica dele, então indica que ele tá bom. Então agora sobrou o C6, que é esse carinha aqui, ó. E para mim medir ele, eu não tenho como medir na placa, pessoal. O capacitor é terrível você medir na placa, porque ele pode dar umas medidas bem loucas. Então eu vou ter que retirar ele da placa e medir fora. Não tem jeito. Pense num componente ruim de tirar. Local muito ruim para se trabalhar. Filmando ainda. A sorte é que a gente consegue acelerar o vídeo aí, senão 3 dias e 3 noites. O pessoal já tinha desistido do vídeo. Primeiro eu descubro que a tensão de trabalho dele, que é 50 volts, 47 micro. E bate perfeitamente aqui com o esquema elétrico, ó, 47 micro por 50 volts. E para a gente poder testar ele, pessoal, a gente precisa de um capacímetro ou qualquer um outro instrumento que verifique capacitância, né? Um multímetro. Aí eu tenho esse carinha aqui que eu comprei de um site da China, não é o melhor que existe no comércio, mas dá para utilizar tranquilamente. Então eu descarrego ele aqui, insiro nesses terminais e ligo o instrumento, ele vai fazer um autoteste aqui. Testando. E olha só, pessoal, eu acho que achamos o problema da fonte. 25,16 micro. Como a gente viu, ele é de 47. E olha o ESR dele, de 0,15K. Então a capacitância está em praticamente 50%. E esse ESR, existe uma tabelinha aqui, como é 47 micro para 50 volts. A gente tem aqui, ó, 47 micro em 35 volts e 63 volts. E ele está em 0,75 ou 0,57. E aqui estava dando o quê? 15K, nossa, tá muito alto o ESR dele e a capacitância muito baixa, mas nunca que vai funcionar mesmo. Olha, 23,16 o ESR em 0,15, então não vai funcionar. Acho que achamos o problema. Eu vou pegar um novo aqui e vamos testar. Eu tenho esse aqui que é o novo, 47 micro por 50 volts, esse aqui tá bem novinho. Eu descarrego aqui, existe um resistor igual aquele que eu mostrei no vídeo ali. Esse resistor serve só para descarregar os capacitores mesmo. Segura aqui, ele descarrega. Saiu voando outro, porque ele é perigoso de queimar o instrumento. Então vamos pôr aqui e pedir para ele fazer o teste. E olha só, 50,29 e um ESR de 34 ohms, ó, 0,34 ohms. Então veja, para 35 volts aqui a gente tem 0,75 e 63 volts, 0,057. Como esse aqui está no meio termo, que é 50, tá perfeito, ó, perfeito o ESR e a capacitância. Mas se você não tiver esse instrumento, você pode usar o multímetro que tenha a leitura de capacitores. Olha só, esse meu aqui, ó, nesse símbolo, eu vou passar para cá, ó, e a ponteira vermelha vai no positivo e a ponteira preta no negativo. Vou medir aqui para a gente ver. Eu tenho que cuidar para a mão não interferir, então eu posso segurar dessa forma, por exemplo, e olha só, 51,3 microfarad, muito parecido ali com o valor nominal dele. Então eu nem vou medir o outro, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou por esse aqui na fonte e já vou testar, não vou nem perder tempo. Mas antes eu vou limpar lá, ó, o excesso de estanho que eu deixei aqui do outro que eu tirei. Beleza, não ficou nada de sujeira desse lado. Na hora de conectar o novo, pessoal, tem que atentar para aquela serigrafia lá da placa, onde está branco, é o lado negativo do componente, que é essa marcação aqui na lateral, indicando que esse é o terminal negativo. Então ele vai dessa forma aqui, negativo para o lado do trafo chopper, que é esse cara grandão aqui amarelo. Com auxílio de um alicatinho de bico, porque é muito apertado ali, é ruim. Se bem que eu estou filmando aqui, daí fica ruim. Olha só, dobrar o GND para ele não cair aqui, cuidar para não fechar curto. Eu vou cortar esses terminais para não correr o risco de fechar o curto, porque ele está numa região muito delicada aqui da fonte. E no testar a gente pode fechar um curto. Porque de qualquer forma ele está com problema, eu vou ter que trocar ele mesmo. Certificar que eu não fechei curto com estanho aqui, em lugar nenhum.
Depois eu limpo a placa. Eu vou testar primeiro. O primeiro teste que eu vou fazer então é ver se chegou próximo dos 20 volts aqui na alimentação do circuito integrado, né? Porque tínhamos ali uma tensão muito baixa. Vou ligar aqui na lâmpada em série novamente. Vamos testar a tensão então. Em contínuo novamente. Tem uma coisa que eu não acostumei até hoje na eletrônica, foi com os estouros. E olha só, temos 17.0 volts. Agora já temos uma tensão mais parecida aqui, né? Com a tensão de 20 volts. Não deu 20 exato, mas já temos 17. Agora vamos testar a tensão no secundário. Eu vou tirar da energia, desligar aqui. Eu vou medir aqui na saída do flat antes de eu montar essa fonte. GND, aqui temos 12 volts. 11.2, GND 3.3, 3.2, o 30 volts e o G-Toque 109. Aqui vai dar uma variadinha porque ela não está funcionando o PWM porque a central está desconectada. Mas nesse caso agora não tem outra saída se não testar direto em cima da central. Eu vou ter que ligar na central para ter certeza que ela está funcionando bem agora. Não tenho mais o que fazer. Eu vou montar de novo só para a gente fazer um teste. Desenergizar. Descarregar esse bendito capacitor para evitar aqui de eu fazer lambança. Montar ela aqui no chassi, que é de metal. Por isso que se fechar um curto aqui com o capacitor, eu nem vou parafusar ela. Tomara que eu não tenha que abrir de novo. Aqui ela vai encaixada aqui, ó. Tem um corte certo no plástico. Bom, eu nem vou pressionar que eu tenho que limpar ali, se der certo. Passo o flat aqui, espeto ele lá. Primeira placa é a CPU. Já vou pôr uma placa de ramal junto aqui, só para ver o estouro. Cabo de força. Ligo na lâmpada novamente. E já ligou. Eu vou ligar uns aparelhos em cima aqui pra gente ver. Ligar nas primeiras posições mesmo. A CPU aqui, ó. Tá piscando o LED, ó. Rodando normal. E agora vamos ver se vai dar tom. Ah, agora sim, ó. Esse outro. Agora funcionou os dois, ó. Os dois. Funcionando perfeitamente. Agora eu vou ligar todas as placas para fazer uns testes por amostragem para ver se todos os ramais vão funcionar. Mais uma vez eu vou desligar ela aqui. As 8 placas montadas, agora eu ligo novamente. E olha só, o LED piscando tranquilamente ali. Então, como eu já testei a placa 1, eu vou ligar em qualquer ramais aqui da placa 2 e verifico se tem tom também. Perfeito. Perfeito. Volto na placa 3. Isso eu faço testes aleatórios aqui. Funcionou. Placa 4. Placa 5. Placa 6. Placa 7. E por fim a placa 8. Agora eu preciso fazer um teste muito importante, que é a tensão de ringue. Ou seja, verificar se os apartamentos estão tocando normalmente. Eu não sei o número desses dois apartamentos. Como que eu vou descobrir? Eu vou retirar do gancho aqui e digito jogo da velha 80. Aguardo dar 2 bips. Posso pôr no gancho. Nesse momento já tem que tocar e identificar o número dele. Então já consigo saber o número e se ele está tocando. Perfeito, ó. Tocou, disparou o ringue e apareceu ali, ó. É a posição 215, ramal 15. Então provavelmente esse outro que está na sequência é o 16. O que que eu faço? Eu vou chamar dele para o 15 e vai identificar aqui o número. Então retiro do gancho, digito 15. Ele vai chamar aqui, tem que tocar e já identifica o número daquele ramal. Ó, 16, tocou, agora eu faço o inverso. Eu chamo para o 16. Tocou. Alô. Tenho comunicação normal, funcionando a comunicação. Tocando a campainha, tenho tom de ramal. A princípio, a central está funcionando perfeitamente. Era só o capacitorzinho ali, cuida da alimentação do CI, que é responsável pelo chaveamento do primário da fonte. Então veja, só pelo fato dele estar com a tensão um pouco baixa ali,
abaixo, bem abaixo dos 20 volts, conforme falava o datasheet, ele já não funciona corretamente. Provavelmente ele precisa de uma tensão de referência ou de amostragem que tem que ser o mais próximo possível daquele 20 volts. Como estava com a tensão muito baixa, a gente trocando o capacitor subiu para aproximadamente 20, ele começou a funcionar normalmente. Agora eu vou começar a fechar a central aqui, a fonte, como era antes. Encaixar isso aqui, ó, que é compressão, parafusar o aterramento, parafusar a placa aqui no chassi metálico. Fechado a fonte. Quando eu estava fazendo um último teste aqui, eu descobri que a placa de número 4 está com 3 ramais mudos. Por exemplo, olha, se eu ocupar aqui, ó, ele não dá nada. Nem aqui. E é só nessas posições. E nessa outra aqui, ó. Então, na verdade, acho que são 4. Ó, nada. E nada. Então, se eu mudar para lá, funciona perfeitamente. Esse outro também. E se eu mudar para outra posição aqui, o 19 e o 20, eles funcionam. Só que esse, pessoal, é um defeito nessa placa. Eu vou marcar ela, vou consertar. Porém, para esse vídeo não ficar mais comprido do que já tá, eu vou fazer um videozinho só consertando essa placa, que eu não sei o que eu acho que já veio com problema. Vou fazer um vídeo analisando o esquema elétrico e ver por que esses ramais estão mudos. Porque só eles, o resto está funcionando tudo. Estão inoperantes. O 15, 16, 17 e 18. E o resto está funcionando tudo. Então não é um defeito da fonte agora, é a placa de ramal nessas posições específicas que está avariada. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Já está resolvido, era só o capacitorzinho. Eu acredito que se vocês pegarem um problema parecido, já vão direto nesse capacitor. Se a fonte não estiver chaveando, se a fonte estiver totalmente inoperante ou intermitente, já vão direto ali, verifiquem essa tensão do integrado, como eu mostrei ali, e já troquem esse capacitor. Não precisa fazer todos aqueles testes que eu fiz. Cuidado para a questão de curto e não levar choque, troca ele e já faz o teste. Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, eu peço que dê o like e se inscreva no canal, por favor, e até um próximo vídeo.